E a semana está começando para o mercado do trigo também. Nós já falamos hoje aqui sobre soja, sobre boi, e agora é hora da gente entender um pouquinho desse mercado, porque amanhã é dia de novo relatório mensal de oferta e demanda do uso. Embora as expectativas sejam bastante rasas para o trigo especificamente, o mercado sempre fica ali aguardando a atualização desses números, mas nós estamos falando de um mercado também ainda bastante fundamentado e fundamentos ainda positivos. Tudo assunto para a gente tratar com Elcio Bento, analista das safras e mercado, já nos fazendo companhia nessa segunda-feira. Meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você por aqui. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos acompanham. O prazer é sempre meu. Vamos falar desse mercado do trigo, né? Um mercado que costuma ser volátil e a gente tem firmeza, como tu falaste na introdução, para a gente pensar mercado em termos globais. Ô Elcio, então antes da gente falar do relatório, vamos falar do mercado, desse mercado fundamentado. A gente estava lembrando aqui a última entrevista que você deu, uma das últimas, falando que o mercado poderia alcançar os $6 por bushel. Já está beliscando esse patamar nos contratos um pouquinho mais alongados. Chegou a testar um pouquinho mais de $6. Como é que esses fundamentos estão sendo apresentados pelo mercado agora? Eles seguem positivos, né? Seguem positivos. Se a gente percebe, o principal fundamento que a gente analisa em termos globais é a relação estoque-consumo e os estoques. E a gente tem visto nos últimos 5 anos o mundo tem produzido menos do que consome. E isso tem achatado os estoques. A gente vinha com estoques que chegaram a quase 400 milhões de toneladas, já caíram nos últimos 5 anos em mais de 40 milhões de toneladas. Então, é um mercado que tem fundamentos para firmeza. A gente está também no pico da entre-safra do hemisfério norte, e o mundo como um todo já encerrou suas colheitas, então a safra está colocada como está. O que a gente pode ter alguma alteração no lado da demanda, isso costuma ter pesos mais individuais, né, por países. O mundo como um todo consome, tem um consumo linear de trigo, não tem grandes oscilações, mas em termos de demanda, a gente sabe que essa demanda ela pode migrar de uma região para outra. E essa migração, em parte do que tínhamos no ano passado, muito concentrada no excesso de oferta e por isso muitas compras se destinando para a Rússia. Neste ano, a gente tem a Rússia com pouco trigo, a gente tem, com isso, os preços, o melhor mercado, se deslocando para outras origens. Uma delas é a questão são os norte-americanos, e por isso as bolsas têm essa firmeza. Tem a Argentina também aqui, que coloca-se como um grande fornecedor, então o mercado vai se alinhando. Além disso, se a gente considerar que 24, 25 é uma temporada que já está definida, na verdade, muito no lado da oferta, muito bem definida, com alguma coisa do lado da demanda, com essa questão de direcionamento para um país, para um fornecedor ou para outro. Mas o que começa a pesar bastante agora é a safra nova, e a gente tem um mercado climático. As notícias que vierem em relação ao clima em países, em grandes produtores do hemisfério norte, é que devem determinar se nós teremos uma intensificação desse movimento que a gente coloca em fundamento, que tem fundamentos na análise gráfica, a gente vê esses fundos cada vez mais altos. No lado fundamental, a gente falou também desse aperto do quadro de oferta e demanda. Então, o que pode atenuar ou potencializar essa tendência de alta que a gente vem verificando já são as notícias relacionadas à nova safra mundial, à nova safra do Hemisfério Norte. Elcio, essas safras novas do hemisfério norte, elas te preocupam em algum ponto? Da última vez também nós falávamos sobre ali alguma condição da Rússia que traziam sinais de alerta mais importantes. Quando a gente olha para essas novas safras, aqui temos que ter mais atenção, considerando inclusive que nós tivemos um saldo exportável de trigo da Rússia menor nessa última temporada, não? Exato. A Rússia vem de um saldo na temporada passada, a temporada da Rússia é julho, junho, né? Então, de julho de 2023 a junho de 2024, a gente teve um excedente exportável de 56 milhões. Este ano é algo em torno de 46, 47 milhões de toneladas. Então, a gente tem muito menos trigo, tem 10 milhões de toneladas a menos de trigo, e tem um volume exportado já nos primeiros 7 meses da temporada superior ao do mesmo período do ano passado. Então, tem pouco trigo na Rússia. Isso já coloca uma questão da oferta da safra velha russa complicada, e as questões climáticas não são das melhores na Rússia. A gente sabe que é difícil a gente, no momento atual, já quebrar ou não uma safra russa, mas a gente sabe que, pela evolução das lavouras, notícias que a gente tinha não eram das melhores. Aqui nos Estados Unidos também a gente tinha um início de safra muito boa. Era uma safra que estava com condições de lavouras melhores do que o ano passado, e o ano passado já tinha sido a melhor desde 2020. Só que as últimas notícias relacionadas ao clima não são tão positivas assim.
Diria assim, cara, não dá para a gente cravar que nós temos uma perda de safra, mas me parece que nós não temos ou estamos distante de poder dizer que a gente terá uma super safra de trigo na próxima temporada. Então, é muito provável que mais uma vez a gente tenha uma safra que não supere o consumo de trigo e com isso os estoques tendem a ficar mais ajustados. Isso faz com que os preços deem sequência a um movimento de altas e vão buscar esses patamares mais elevados, Elcio, ou que eles permaneçam pelo menos sustentados e trabalhando num range ali que a gente já conhece, que a gente vê o mercado já familiarizado, porque ele também está familiarizado com esse cenário de oferta e demanda que você está nos descrevendo. Quando a gente vê a parte, digamos assim, de oferta e demanda, a parte mais física do mercado mesmo, de negócios, de compra e venda, a gente vê fundamentos muito sustentáveis. O que vem impedindo, talvez colocando como um peso sobre essa recuperação, impedindo uma maior pujança nessa recuperação de preços, é o lado mais financeiro. A gente tem ainda todas as incertezas de um possível acirramento de uma guerra comercial, como teve no primeiro mandato do Trump nos Estados Unidos. Isso tudo pode trazer reflexos sobre o mercado de trigo norte-americano, especialmente nas bolsas norte-americanas. Talvez não fosse essa aversão ao risco, essas incertezas que vêm do lado financeiro, que faz com que os especuladores estejam tímidos ainda em mudar suas posições vendidas para compradas ou saírem de posições vendidas, né, somente desfazer, saindo das situações que pesam de uma forma baixista para o mercado. Eu diria que se não fosse esse lado mais especulativo, mais financeiro, até pelo próprio index dólar mais caro, a gente já teria um trigo que já estaria com uma cara mais forte de alta. E claro, a gente tem que sempre considerar que o trigo também sofre a influência de outras commodities, como soja, milho e tal, enfim, de um modo geral, os grãos. Mas o que nós temos, mais uma vez, para o trigo é, sim, esse viés de alta. Como analista, se eu tivesse que tomar uma posição comprada ou vendida, eu seria hoje muito mais comprado que vendido no mercado de trigo. Elcio, quando a gente entende que esses fundamentos estão dessa forma e há essa movimentação, como é que os compradores se comportam? Também na última vez que conversamos, a Argentina tinha o trigo mais barato do mundo. Nós tivemos, inclusive, a baixa das retenções, tentamos entender como isso ia influenciar no avançar da sua comercialização. Quero entender de ti se continuamos a observar esse cenário e como é que os compradores estão olhando para essas origens fornecedoras para distribuir a sua demanda, já que nós temos esses preços aí bastante sustentados. Sim. Eu lembro que a gente falava também que logo que se as retenções, a gente não via a saída ou a retirada de 3 pontos Verdade. percentuais das retenções como um fator baixista para as cotações na Argentina, porque já era um trigo muito barato. Aquela ideia de que quando se reduz as retenções, o imposto de exportação, sobra mais trigo para o produtor. Né? Uma medida que vai até junho, existe muita expectativa no mercado que, além de continuar essas retenções, poderá haver até uma maior, né, uma intensificação, uma nova redução das retenções, é uma perspectiva, um sentimento que existe dentro do mercado argentino. Tanto é que mesmo aquele primeiro sentimento de que poderia ter muito mais trigo sendo colocado no mercado, a gente não vê assim uma agressividade do vendedor argentino. Mas sim, Carla, o que a gente tem a Argentina ainda como um dos players mais competitivos no mercado internacional. Preço a preço, se a gente compara as saídas de portos, o trigo argentino hoje só é mais caro do que o trigo ucraniano, que é uma origem cada vez menos presente nesse momento e precisando colocar preços baixos, sobretudo para achar alternativas de saída além do Mar Negro. Então, o trigo argentino é muito competitivo, o trigo argentino vem subindo, a gente teve uma alta no último mês de 4%. E, claro, se a gente está falando de um trigo que chega, especialmente no Brasil, o trigo de longe o mais barato, uma maior firmeza das cotações na Argentina também tende a ser sentida aqui no Brasil. Então, o mesmo sentimento que a gente vê para a quadra global, a gente vê para a Argentina. Sempre faço, quando a gente está falando aqui com a tua audiência que é grande, aquele alerta. A gente não está falando de nenhuma disparada de preço. A gente está falando de um preço que vai ser na Argentina de 230 para US$ 300. Mas sim um sentimento de firmeza nas cotações e, claro, os reflexos dessa firmeza dependem aqui no Brasil da questão também cambial. Nós tivemos um câmbio acima de 6,30, hoje está tendendo para baixo de 5,80. Enfim, tem uma questão cambial quando a gente fala em preços aqui para o Brasil que também tem que ser acompanhada de perto. Elcio, isso tudo quer dizer o que para o produtor brasileiro? Primeiro que precisamos importar trigo. Já era sabido que talvez importássemos mais nesse ano de 2025, diante do que aconteceu nas últimas safras. E para o produtor que tem trigo aqui para o Brasil, aqui no Brasil, para comercializar, em que cenário de mercado ele está inserido nesse momento?
Bom, a gente tem a primeira questão que tu colocaste é muito clara, muito interessante, porque a gente tem duas safras seguidas frustradas. Sim. A gente pode dizer, na verdade, que uma safra normal no Brasil hoje é acima de 10 milhões de toneladas, e as últimas duas foram de 8,5 e de 7,2, 7,3 milhões de toneladas. Então, a gente vem com um déficit de produção. O ano passado reduziu muitos estoques de passagem, então a gente já iniciou um ano com poucos estoques de passagem, e com a produção menor. Então, a oferta é menor. Se nós temos estoques iniciais e produção menores, a única forma de compensar essa queda de oferta é importando mais. E, de fato, a gente deve ter, se não o maior, um dos maiores volumes de importação da história do Brasil, devendo ficar próximo a dos 6,5 em grão, no total, e mais de 7 milhões de toneladas importadas. Se a gente tem que importar, quer dizer que a paridade de importação, o preço que vem de fora, é que determina preços aqui, e é isso que traz esse quadro externo altista também para o nosso mercado pela paridade de importação. Qual que é o cenário hoje? Hoje a gente tem um cenário que o moinho está comprado, está abastecido pelo menos até meados de março, e não está demandando. Por outro lado, tem esse produtor que olha muito para essa questão de oferta e demanda, de aperto de abastecimento, e não está disposto a reduzir preço. Então, é um mercado que tem um comprador na defensiva e os preços indicados pelo comprador estão longe dos preços pedidos pelos vendedores. E aí a gente tem um mercado muito parado. Quais são os próximos pontos que a gente tem que prestar atenção? Primeiro é que o moinho fica esperando que haja alguma necessidade de venda por parte do produtor que precisa alocar a safra de verão. No Paraná, isso fica mais claro com o ingresso da safra de soja em março. Então, em março, pode ser que haja necessidade de alguém vender para depois colocar soja, então se desfaz o trigo e coloca soja. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma safra de verão mais frustrada, essa questão de abrir armazéns parece que não vai pesar tanto no caso do trigo. E, fora isso, o produtor começa a pensar na safra nova. E para essa safra nova, existe sim uma expectativa de melhora de área plantada, aumento da área plantada, nas regiões que se pode plantar milho safrinha, vai ser uma concorrência bastante interessante, porque o trigo está com bons preços, mas o milho também está com ótimos preços. E no caso do Rio Grande do Sul, para fechar, a preocupação, há sim um movimento, uma expectativa de aumento de área, mas essa complicação da safra de soja e o produtor pouco capitalizado pode resultar num trigo com menos utilização de tecnologia que poderia trazer produtividades mais baixas. Mas aí fica muito no campo do pode, né? Vai depender dos próximos capítulos, principalmente em termos de preços aqui para o trigo. Você acredita numa diminuição de área, nacionalmente pensando, deve ter uma área menor de trigo nessa próxima temporada aqui no Brasil? Creio que não. A nossa perspectiva, a gente vai ter um número que a gente vai divulgar agora na primeira quinzena de março. Em alguns estados a gente já está conversando mais de perto com os agentes. Minas Gerais, por exemplo, há uma expectativa de que depois da frustração da safra do ano passado tenha uma retomada de áreas, sobretudo no mercado, ou melhor, nessas regiões irrigadas. Tem competição com milho, tem competição com soro, mas se a gente pega o nosso principal produtor, que é o Rio Grande do Sul, é uma região que não compete diretamente com o milho safrinha. E o ano passado reduziu a área do Rio Grande do Sul muito em função de que não tinha sementes, em função de toda aquela chuvarada que deu sobre a safra anterior. E para esse ano terá disponibilidade de semente. Então, o nosso sentimento para a área nacional, considerando, aí tem que ver estados por estados, mas se a gente colocar no total Brasil, no frigir dos ovos, aí a nossa perspectiva inicial, né, antes da gente fazer o levantamento, muito mais um sentimento de conversas, é de que a gente terá uma área de trigo maior, o percentual a gente vai tentar buscar nessa intenção de plantio na primeira quinzena de março. O que nós vamos ter que entender com um recorte mais detalhado é o Rio Grande do Sul, por conta dessa situação ainda fragilizada do produtor, né, Elcio? Exato. O que acontece normalmente, infelizmente, quando o produtor está meio em uma situação mais descapitalizada, pode ter dois sentimentos, dependendo até do grau dessa descapitalização. Ou realmente não tem aí caixa e nem recursos para financiar uma safra de trigo com alta tecnologia, né? Ou ele vê no trigo a possibilidade de, entre aspas, e literalmente salvar a lavoura, porque uma safra de verão ruim pode ser compensada por uma boa safra de trigo. E outra questão é de manter uma área com menos tecnologia. Então, são pontos que a gente tem que ver como o produtor vai se colocar. Se tiver preços bastante atrativos no momento do plantio, que normalmente é a variável que mais pesa na hora de decidir,
a gente pode ter até o produtor financiando e tentando uma tecnologia bastante, enfim, não reduzir a tecnologia. Mas são variáveis que a gente não consegue ver ainda muito de cada produtor, mas mesmo assim a gente mantém aquela sinalização de que a área vai aumentar. A tecnologia, o investimento nas lavouras vai depender de como o produtor vai estar capitalizado ou não, em função da safra de verão, que vem sendo bastante complicada. Bom, Elcio, quero te agradecer mais uma vez pela companhia. É sempre bom estar contigo. É impossível sair sabendo menos do que quando a gente chega, porque as suas análises são sempre muito mais do que isso. Meu amigo, obrigada por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas nessa segunda-feira. Para a gente começar a semana, vamos ficar de olho em tudo isso que você nos pontuou por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você. Um abraço. Até a próxima. Vamos acompanhando, né, Carla? Qualquer coisa é só nos chamar. Um grande abraço para você e a todos que nos acompanham. Um abraço. Até mais, Elcio. Boa semana, meu amigo. Bom, obrigada. Bom, vamos ver como é que estão os preços em Chicago nesse momento. Amanhã tem relatório do USDA, mas como o Elcio falou, tem muita coisa muito mais importante do que esse boletim. Mas ainda assim o mercado vai caminhando de lado. Vamos ver os preços agora sim. Bom, o contrato março, 5 dólares e 80 centes por bushel, 2,5 pontos de baixa. O maio, 5 dólares e 93, 2 pontos mais 25 de queda. E os mais alongados, vejam, já acima dos 6 dólares. O julho com 6 dólares e 5, 1 ponto mais 25 de queda. E o setembro com 6 dólares e 17, 1 ponto mais 75 de alta nesta manhã de segunda-feira. O mercado vai caminhando de lado. O Elcio, um pouquinho antes de entrar no ar, falou: Carla, o trigo tá ali cumprindo tabela, tá esperando o relatório, mas tá olhando para esses outros fundamentos que ele trouxe. Então, o mundo consumindo mais trigo do que produz. Isso já há alguns anos. Preços sustentados, portanto, baseados nos seus fundamentos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, mais informações chegam para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue nos acompanhando aqui na nossa programação da nossa TV Notícias Agrícolas, informação até o final do dia para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil e, claro, tomar decisões cada vez mais assertivas. Até daqui a pouco.